Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui conosco a mais um podcast aqui da JF. Você é muito bem-vindo para estar com a gente, participando conosco. Vamos lá, se inscreva no nosso canal. Lembra que eu digo sempre para você se inscrever no nosso canal? Se inscreva lá, gente, vai lá, clica no sininho para você ficar recebendo as notificações, aquilo que a gente estará postando no nosso canal. Você vai ficar sabendo, tá bom, gente? Então se inscreva no nosso canal, vem com a gente. E hoje nós estaremos conversando com um cara espetacular que a gente conheceu ao longo dessa semana. Não é isso, Felipe? É isso aí. Vamos lá. Eu e o Felipe, William e o Felipe, hoje nós estaremos conversando com um cara espetacular e você já vai ficar sabendo. Então, bora com a gente, vamos lá. É isso aí, gente. Vamos começar com o nosso podcast. Nós estamos com um convidado, né, Felipe? Convidado, isso aí, nosso amigo. Nosso amigo, convidado especial, né? Isso aí. E o nome dele é Ricardo Medeiros. Eita. Olha, e um mineiro, Felipe. Nós temos um mineiro aqui em Caxias do Sul. Mais um, né? Mais um, é verdade, mais um. Aí, falar nisso, tem né? bastante, né? Tem um mineiro aí que a gente precisa conversar com ele também, né? Isso aí. Tudo bom, Ricardo? Gente, eu tô bem demais. Feliz, né, de estar aqui com vocês. Uai, sou. Mas que bom, que bom. Para nós é uma alegria te ter aqui. Que bom que você aceitou vir aqui conversar com a gente um pouquinho. A gente quer conversar com você, trocar umas ideias, saber um pouquinho de você e a gente quer que você se sinta à vontade. Tá bom? Sinta-se em casa, como se você estivesse lá na sala da tua casa, lá, trocando ideia. Não vou dizer tomando chimarrão, porque com certeza ele não toma, né? Não toma, também não toma. Nem ele não toma. E tu é gaúcho? Não, sou é catarinense. É catarinense. Ah, Então aqui, um gaúcho, um catarinense e um um mineiro. mineiro. Mas o pessoal Temos de lá bem aqui toma, nessa mesa, toma né? chimarrão, eu que não gosto muito. Vamos lá, então. Ricardo. Professor Ricardo. Melhor? Que isso, hein? É uma satisfação tê-lo aqui. Para nós é uma alegria, né, Felipe? E eu já quero te fazer uma pergunta que para muitos chegam aqui, eles travam e ficam, meu Deus, que pergunta é essa? Mas eu acho que para você vai ser fácil. Quem é o Ricardo? Meu Deus do céu. Eu travei também quando ele me perguntou quem é. Ricardo. Ah, cara, Ricardo é um filho de Deus, apaixonado pela palavra, pai de família, né, que tem seus conflitos, né? Família é bênção, mas tem as suas dificuldades, suas particularidades. Mas um cara sincero, verdadeiro, que gosta de... Sou bem claro, né? Então, rapidamente ali você já me conhece, né? Eu sou bem transparente. Bem resolvido. Isso. Bem tranquilo. É. Às vezes isso incomoda, né? Quando você fala livremente de quem você não tem muita papa na língua. Não sei se vocês entendem. Sim, entendemos. Mas é isso. Cara, tranquilo, simples. Legal. Alguma dificuldade em falar quantos anos você tem? Nenhuma. Isso é motivo de alegria, né? De alegria. Eu tenho, se precisar eu mostro. Tá aqui meu RG ou meu... Assim, as pessoas não acreditam na minha idade. Acho que eu tenho mais. Não, eu não acreditei quando você falou de mas não pode estar inventando, né? Difícil, né? Mas eu tenho 44 anos. Olha né? Nascido em 81. Meu Deus do céu. Nossa. Um carinha de 30. Exato. Alguns disseram que eu tenho 25, viu? Olha E eu já vou te perguntar qual que é o segredo dessa juventude. O que tu passa aí? Qual que é o segredo? É Mary Kay ou não? Eu acho que é Mary Kay. Mas eu acredito que é a vida de Deus, né? Ela, de fato, é como creme. Eu sempre falo isso nas aulas, né? É como creme que a mulher passa e ela pega aquele vigor do creme. Sim. E o nosso creme é o Espírito Santo. Então, eu acredito que é isso que nos vivifica, que nos dá... que as pessoas olham e falam, cara, você tá mais conservado. Tá aí o segredo, né? E tem gente aí fazendo cirurgia e comprando tudo. Gente, tá aí na palavra, né? O Espírito Santo... Deixa o brilho do Espírito Santo transparecer, ele faz, né? Um bom serviço. Faz um bom serviço, é verdade. Ricardo, e filhos? Tem filhos? Tenho um filho. Um filho? Gustavo,
3 meses. Gustavão. Meu Deus. Saudade já, né? Então, dá uma saudade, né? Porque a gente é lá de Belo Horizonte, tá morando lá, né? E ele tá lá 3 meses, aprendendo agora. Acho que ele tá naquela fase onde ele tá conhecendo que ele não faz parte da mãe dele. Então, dá uma choradinha. Eita. Mas é bom demais. É muito bom. É bom. É muito bom. Sabe que quando eu me casei, e eu na minha ideia, na minha mente, eu sempre tive isso, que quando eu casasse, eu já queria ser pai logo já no início, quando eu casei. Tipo, eu quero casar, eu tinha essa vontade, sabe, de casar e já ser pai. Por quê? Na minha cabeça, eu queria ter um filho ou uma filha, né, grande já, enquanto eu ainda estava novo. Conseguia correr. E eu queria, mas eu respeitei o processo da minha esposa. Ela na mente dela, ela não queria ser mãe tão cedo. E eu soube respeitar esse tempo dela, 13 anos. Né, amor? 13 anos. Esse amor. Eu vou esperar só 13 anos. Eu vou respeitar. Vou respeitar. E por que eu tô te contando isso? Porque em cima disso eu quero te fazer uma pergunta. Antes dele nascer, vocês já tinham... nem sabiam antes que no caso, né, que vocês iam ser pai e mãe, né? Mas vocês já tinham os nomes escolhidos, o nome escolhido ou não? Planos para nomes? Cara, eu não tinha. Eu sempre gostei de nomes mais fortes, tipo João, José. Eu também. Gustavo, que é o nome do meu filho, é um nome que eu não gosto. Nossa! Pra escolher, eu não escolheria. E nem ela pensava outros tipos de nome. Mas foi tão interessante que eu estava no contexto de igreja, estava entrando num departamento da igreja, e quando eu entrei assim, eu ouvi aquela voz dentro de mim, Gustavo. Aí Gustavo. E aí eu fui, comprei um pingentinho de um menininho e falei, amor, não tem jeito. Desse menino vai ter que chamar Gustavo. Eu queria chamar de João Gustavo, porque eu queria o João de todo jeito. Queria o João. Mas Gustavo, e vai ser menino. Eu já sabia, todo mundo falava, vai ser isso. Eu falei, não, gente, eu já sei. Vai ser um menino e o nome dele é Gustavo. Deus já chamou ele assim. E batata. O Gustavo chegou. Então, não foi um nome que eu queria, mas um nome que Deus quis. Ele escolheu. Que legal. Significa cetro de Deus. Então, é um cara de governo, de justiça. Já chegou o governo. Chegou com o nome. Profeta das nações. Eu escolhi o nome da minha filha quando a gente casou, eu e minha esposa. Quando nós casamos, uma noite nós deitados na cama e conversando sobre filhos. E eu digo assim, o que você acha da gente já escolher os nomes? A gente tá viajando, nossa, pra que isso? Eu digo, mas eu gostaria. E ali a gente escolheu. Legal. Tanto do menino quanto da menina. Que legal. E a gente guardou, não falamos, a gente guardou pra nós. Quando a gente descobriu que ela tava grávida, e a gente, claro, tava naquela, não sabia, né? O que vier vem bem. Mas o meu coração era voltado pra uma menina. Era voltado. E eu digo, vai ser a Sofia. Vai ser a Sofia. Aí a gente foi no médico, ele pegou e eu disse, vocês já querem saber? Daí, graças a Deus é muito bom. Eu tinha um plano muito bom plano de saúde. E ele falou assim, se vocês quiserem saber, o plano de vocês cobre. Eu digo, oh, Deus, tu é bom demais. Manda ver. Manda ver. Aí a gente fez o exame, ele nos chamou de novo e ele assim, o que vocês querem? Aí aquele medo de não se frustrar, né, para não criar um sentimento errado. Falei, olha, doutor, nós somos evangélicos, eu digo, a gente crê em Deus, tudo. E a gente sempre deixou bem claro, o que Deus mandar para nós tá dentro, tá bom, né? E ele assim, mas, e aí ele viu assim, mas, aí eu dei uma risadinha, eu digo, mas se Deus mandar uma menina, ele assim, então pode agradecer esse teu Deus. Eu digo, pai, maravilhoso. Eu confesso a minha carnalidade. Eu falava, pai, eu não quero menina. Eu não quero. Lá a gente fala, eu não quero ninguém bulino. Ninguém mexendo com menina minha. Pensa, a minha cabeça já lá no futuro, o cara me chamando de sogrão. Eu falei, meu Deus, me livra. Manda me livra. Cara, mas é fantástico. Pra nós ali foi, já que vocês falaram, eu vou falar a minha experiência também.
A minha filha, a gente combinou, né? Eu disse pra minha esposa, eu vou escolher o nome da minha filha e tu vai escolher o nome do nosso filho. Assim. E de fato foi mais ou menos assim. A menina eu escolhi o nome e quando a minha esposa engravidou de novo, a gente ficou naquela assim, vai ser menino, não vai ser menina de novo. Eu já tava pedindo pra Deus uma menina. Eu disse, Deus, manda outra menina porque a gente já tem experiência, Exato, já sabe como que é e tal. E daí eu perguntei pra minha esposa, ela disse, não, eu quero um menino. Só que lá no fundo eu queria um menino. Já tinha uma menina, o cara quer um menino. E a gente foi na casa do pastor Naum Soares, um homem de Deus aqui de Caxias, mega conhecido. Eu tava reformando a casa dele na época, e a minha esposa grávida, e a gente não sabia o sexo do neném. E daí eu fui lá receber um dinheiro dele e tal, que tinha feito no trabalho na casa dele, e ele veio no carro. Ele disse, oi minha filha, tudo bem? Daí a minha esposa disse, oi pastor, tudo bem? Como é que tá o senhor? Daí ele disse assim, como é que tá o menino? Daí eu disse, não sei, pastor, se é menino, se não é. Daí ele disse, o que a Bíblia diz? Ele falou assim, né? Aí ele disse, a Bíblia diz que Deus alcança o desejo do nosso coração. Bem profético, hein? E o desejo do coração de vocês, Deus está atendendo o desejo do coração de vocês. Assim, cara. Só faltou dizer, recebe, Rebeca. Não, daí a gente recebeu na hora, assim, sabe? Eu disse, nossa, é um menino e tal. Uns dias depois ela fez o exame ali, a gente descobriu o sexo do neném, realmente era um menino. E ela tinha um nome na cabeça. Né? A gente tá falando de nome, né? Ela tinha um nome específico. E Deus falou com ela, disse, não é esse nome. O nome do teu filho vai ser Isaac. E ela, Deus, mas eu já escolhi o nome. O Felipe escolheu o nome da menina e eu vou escolher o do menino. É Isaac. E é Isaac. Deus falou com ela, cara. Deus falou com ela. E como semelhante ao que aconteceu contigo. É muito legal. Deus falou com ela. E o Isaac é uma bênção. Isaac é uma Deus bênção. E aquilo eu peguei pra mim. Disse, cara, se Deus atende o desejo do nosso coração, o nosso coração tava em concordância em ser um menino. E Deus, de fato, atendeu o desejo do nosso coração, cara. Foi bem profético, bem de Deus. Família é bom demais, né? É uma coisa sobrenatural. Não tem explicação, não tem. Por isso que a gente vê o nosso adversário sempre batalhando para acabar com a família, né? De tudo que é jeito, né? A gente vê hoje, de todas as maneiras, lá na minha casa, às vezes a minha filha tá assistindo desenho e eu sempre tô de olho no que ela tá assistindo. E aí no intervalo de um desses canais de desenho, no intervalo aparece as propagandas de boneca, propaganda disso, daquilo, de carrinho, essas coisas. E no finalzinho de uma dessas propagandas, assim, a voz da pessoa que está falando sobre o produto, ela, no final da propaganda, ela diz assim, e você pode ser o que você quiser. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, minha filha, não. Isso que está falando não é correto. A Bíblia não diz que você pode ser o que você quiser. A Bíblia diz que você pode ser, filha, o que Deus determinou que você vai ser. E você é uma menina, você é uma princesa. É o que você vai ser. Amém. Porque se a gente não cuidar dos nossos filhos, sempre vai ter alguém que cuide. Sempre. Então, hoje é bem complicado. O mundo, ele tá bem... na verdade, a identidade, o mundo quer tirar a nossa identidade. Quer tirar. Porque você só pode controlar pessoas que são escravas, né? Isso. Então, se a pessoa não sabe quem ela é, então eu posso fazer de você o que eu quero que você faça para mim, né? Então as pessoas hoje elas manipulam, hoje elas enganam, elas deturpam tudo aquilo que a gente tem como realidade, como verdade, né? Então, cara, isso aí que você fez é forte demais. Essa coisa de perceber num detalhe. Porque a maioria dos pais, mesmo filhos, mesmo cristãos, vão passar desapercebidos. Mas aquilo falou, cara, como é importante a gente ser guiado pelo Espírito, né? A gente estava falando aqui nos bastidores. E é importante demais, cara, a gente ter essa clareza de visão e gerar identidade, porque o que você fez ali é gerando nela firmeza de caráter, de identidade. Do que Deus colocou ela para ser, né? E a gente percebe que o mundo hoje está assim. Ele está acabando com a identidade das pessoas. Né? Totalmente. Querendo inverter valores. E é por isso que você vai ver os consultórios psicológicos, psiquiátricos abarrotados, né? Cheio. Nada contra a psicologia, nada contra a psiquiatria, é uma coisa importante demais, mas as pessoas estão ali não porque elas, para melhorar,
mas para desconstruir, na verdade, o que foi construído totalmente errado, né? As pessoas estão destruídas. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem onde vão, elas não sabem o que fazem. Então eu posso ser tudo, mas se alguém quer tudo, é nada. Você não tem sentido, a sua vida não tem sentido. É como diz aquela frase, né? Você pode tudo, tudo é da lei, né? Já ouviu falar nisso? Já ouvi. Aquele capetado. É Crowley o nome dele, né? É uma loucura, É uma loucura. É uma loucura. E essa cultura tá passando muito forte para hoje, nos dias de hoje. E é difícil até você controlar isso com as crianças mesmo. Exatamente. Né? Porque elas querem reafirmar isso dentro de casa, pra gente. Elas querem dizer pra gente. Aí você vai ver hoje, né? Hoje a gente já vê isso. Homens andando na rua com cavalos, com cachorros. Não, eu sou um cachorro, eu sou uma onça, eu sou... E isso é surreal. Me identifico como alguma coisa. Eles denominam como Therian, né? Eles falam que esse negócio... E elas chamam isso de liberdade. De liberdade. Na verdade, ela tá mais presa do que... É verdade. Né, já dizia Renato Russo. Mas é disciplina é liberdade. E é verdade. Onde não há limite, onde não há um parâmetro, né? E o nosso limite é o que a palavra de Deus diz, né? A gente foi feito à imagem de Deus. Então aqui, a gente está aqui para refletir o que Deus é e não o que a gente acha. E Deus não se denomina animal, né? Não. Não, é absurdo. Né? É loucura. É complexo. A gente fica assim, chocado com a realidade. Chocado. Porque o mundo hoje, parece a gente lá fora, claro, a gente vive num outro contexto, mas lá fora está se tornando normal. Bom, esse tempo eu estava com a minha esposa na rua e a gente andando de mão, assim, minha filha brincando. E eu digo assim, tu já parou para pensar que isso que a gente está fazendo aqui está ficando extinto? E ela disse, o quê? Digo, família? Casal? Hétero? Marido, mulher? Filho? Daqui vai chegar o tempo que isso que a gente está fazendo daqui a pouco vai ser proibido ou vai ser chacota. Outra coisa também, olha que já tocou nesse assunto de estar junto, andando. Esses dias eu fui no shopping com a minha esposa e meus filhos, né? Só que a minha filha é grande, minha filha ela é quase do meu tamanho, é um pouco o tamanho da minha esposa já. E ela é uma menina de 15 anos. E ela tem o costume de andar enganchado ou de mão dada comigo. O que eu já percebi nas pessoas olhando diferente? Tipo, olha a menininha com o cara ali. Aí eu vou ser sincero, eu me constrangi algumas vezes de, não, vou dar só o braço. Para as pessoas talvez não... Tu vê, né? Dói, cara. Dói. Tu tem que fazer isso, sabe? Ou fico mais confortável quando a esposa tá do lado de mão dada com meu filho. Aí a gente fica um pouco mais confortável. Mas às vezes ela entra numa loja e eu tô com a minha filha no corredor, as pessoas olham, cara. E julgam. Mas é que a maldade já tá no coração das pessoas, né? A maldade hoje, ela faz parte do coração. E a minha filha é coração livre. Pai, vem cá, abraça. É uma coisa que talvez nós mesmos pensamos. Se eu te ver lá com a menina, eu não vou saber. É filha. Porque já entrou na mente, né? A gente já pensa. É difícil. Complexo. Só o sangue. Por isso que a Bíblia ela sempre nos orienta, né? Romanos 12:2. Renovar a mente. Né? Renovar. Não pensar como esse século, não pensar como esse mundo. Complexo. Porque tá bem difícil. Mas graças a Deus que nós temos um pai, né? Graças a Deus que nós temos um pai que nos orienta, né? E aí você falou tudo, né? Quando a gente tem pai, o que a sua filha tem, ela tem um pai, né? A gente tem um norte, né? Eu até ouvi esses dias uma senhorinha falando, ela falando como é importante a figura paterna, porque a paternidade é o que define, primeiro para a filha, para a menina, define, cara, esse é o padrão de cara que eu quero casar. Então, para a menina, ele é o exemplo, príncipe, né? Mas pro menino, cara, esse aí é meu herói. Esse é o cara que eu quero ser. Então verdade. É muito legal isso. O cara que eu quero ter e o cara que eu quero ser. Pra menina é o cara que eu quero ter. Quero ter esse cara aí como marido. Deixa eu dizer uma coisa com propriedade. Como eu tenho meu filho de 8 anos, inclusive domingo aconteceu isso. A gente estava se arrumando para ir na igreja. Ele veio lá no quarto. Pai, que cor que é a calça que tu vai? Eu disse, filho, o pai vai com uma calça preta e um tênis branco. Tá bom, então, eu vou pegar minha calça preta e meu tênis branco.
Aí eu desci as escadas, de camiseta preta, calça preta e tênis branco. Ele olhou pra mim sentado no sofá e voltou. Eu olhei ele na escada e voltou a trocar a camiseta, cara. Pra pegar a preta. Exatamente o que tu falou, cara. Ele tem o pai como uma referência. Você é o herói dele. Eu vou igual ao meu pai. Isso é forte. É forte demais, cara. Aí tu se põe na responsabilidade de ser, de fato, o exemplo pra ele, né? Ou seja, ele sendo moldado por você, mas você sendo moldado por ele. Muito. Cara, gerando temor. Que é o temor de Deus, cara. Que é essa coisa de eu olhar pro meu pai e falar, cara, eu quero parecer com ele. E muitas vezes ele fala assim, pai, olha a boca. Outro dia eu dei um exemplo pra ele de uma situação que alguém me falou algo. Aí eu tava contando pra minha esposa na mesa, ele tava no sofá jogando videogame. E eu disse pra minha esposa, fulano falou isso. Ele lá do sofá, pai, olha a boca. Meu Deus, cara. Eu disse, cara, contando... Criança é um negócio louco demais. Né, contando algo que aconteceu, né? Ele captou e entendeu que aquilo não é certo. E já chamou atenção. Isso é bom. Isso é bom demais. Mostra porque que ele está sendo instruído da maneira certa na igreja, está sendo instruído em casa, e de fato entendeu como tem que ser, né? É responsabilidade, cara. É louco, né? Não é fácil, mas é louco. É muito legal. É muito legal, muito bom. Sabe que filhos é um negócio que a gente vai aprendendo junto com eles, né? Junto. Eu aprendo muito com a minha filha. E um episódio que aconteceu, um dia Deus falou comigo, nitidamente, um dia que eu cheguei em casa, você vai passar por isso. Eu cheguei em casa... Tô engatinhando ainda. Você vai passar por isso. Eu cheguei, e é uma sensação assim, que tu fica, Deus poderia parar o mundo agora, deixar só isso. Assim. Eu cheguei e encostei o carro. No que eu encostei o carro na frente de casa, e eu olhei assim, porque eu moro na parte de cima, assim, de casa, e ela abriu a porta e começou a gritar e pular, e pulava, ela dizia papai, pulando. Eu peguei o telefone, comecei a filmar, assim, ela pulando numa alegria nítida, assim, eu ouvi, assim. Quem dera se todos os meus filhos fossem assim. Nossa. Eu não consegui descer do carro antes sem chorar. Comecei a chorar e disse, pai, obrigado, pai. Quantas vezes eu saí de casa com a vontade de ficar em casa e não ir lá te adorar. Quantas vezes eu deixei os problemas me abater, me abalar. Mas a tua presença é tudo. Que coisa forte isso. Aquilo ali foi forte demais. Eu desci do carro, abracei ela fora. E todos os dias é assim. Eu chego em casa, quando estou chegando em casa, ela faz uma festa, ela faz uma alegria. E eu me lembro, toda vez eu me lembro disso, daquela voz que fala, quem dera todos os filhos fossem assim. Meu Deus, que coisa forte isso. E de fato, a gente, eu digo de mim, a gente perdeu mesmo essa essência, né? Essa essência de criança. Cara, eu preciso adorar meu pai. Ontem, quando você falou da gente ser criança, sabe? Por isso que a Bíblia fala, né? Que aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino, né? Uhum. E eu pensando, meu Deus, cara, criança ela briga, ela fica brava. Eu vejo, quando eu corrijo ela fica triste comigo, mas é um ou 2 minutinhos, eu volto pra brincar com ela. Parece que nada aconteceu. A mesma alegria, o mesmo entusiasmo dela comigo, aquele mesmo sentimento dela, e Deus ser o pai dela, ela me abraçar e brincar, ela rir, nós pular junto. Parece que eu não corrigi ela. Muito legal. É muito legal. Filho é muito bom. Deixa eu te perguntar, vamos seguir adiante. Tá muito boa a conversa. Você sempre foi da fé? Não, nem sempre fui da fé. Assim, eu fui criado num lar cristão, né? Uhum. Fui criado como um católico, mas é aquilo, às vezes a gente, por ser criado dentro de uma religião, a gente acha que isso é ser de Deus. E ser de Deus é uma coisa muito pessoal. Você tem um encontro com Deus, é diferente. E esse encontro eu fui ter com 19 anos. Chegou a fazer catequese, crisma? Fiz. Primeira comunhão. Depois eu fiz catequese. Então, eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, depois fiz crisma. De ir confessar com o padre. Cara, eu era coroinha da igreja, cara. Tocava assim e tudo. Por isso que eu sei. Tem cara de padre mesmo. Eu já não conheço nada. Então, fui criado dentro desse ambiente, mas
misturado, né? Porque a minha família sempre misturou muito cristianismo com o espiritismo. Então a minha família, uma boa parte dela, minha mãe, gosta muito dessa coisa da Umbanda, da Quimbanda, do espiritismo de linha branca, né? Que é o de Allan Kardec. Da linha branca. Né? Então eu fui criado nessa ideia, mas eu não conhecia Cristo, verdade, a realidade dele. Eu fui aprender isso com... Como que Cristo chegou na tua vida? Cara, eu tinha um amigo que era filho de pastor e ele sempre me falava do evangelho, ele pregava para mim o máximo que podia. Ele não tinha uma vida muito de crente, não. Ele vivia mais perdido do que crente. Mas não deixava de falar. Mas era uma realidade, ele falava daquilo. Olha isso. Beleza. E um dia, a gente ia num carnaval famoso lá de Minas Gerais, na época era famoso, que era um carnaval de uma cidadezinha chamada Campina Verde. E aí eu falei que ia para esse, e ele tinha me convidado para um acampamento de crentes. Uhum. Falei, você tá louco? Eu vou para acampamento de crente, vou largar o carnaval. Só que naquele dia de manhã, que era o dia de ir, era o dia deles saírem para o acampamento e o dia de irmos para Campina Verde. Houve um problema com o carro em que a gente ia. Eu não lembro detalhadamente, mas eu lembro que não aconteceu. Eu lembro que eu estava sentado na porta de casa com aquela mochila, Deus, tudo arrumadinho. Não vai. E aí ele vem todo, sabe, todo alegre. Uhum. Cara, bora? Aí eu falei, já que não tem tu, vai tu mesmo. Eu quero sair de casa. Eu vou sair de casa. Vou passar o carnaval fora. Foi. E fui para aquele acampamento de crente. Cara, mas o que eu achei legal era a alegria daquele povo. Porque eu falo, cara, eles não estão pulando, eles não estão bebendo, eles não estão fazendo nada assim louco, mas há uma alegria neles, assim, surreal. Eu lembro que eu era louco lá, tava a minha cabeça toda pirada, mas aquela realidade, quando eu me deparei com ela, eu falei, cara, é isso. Não foi ali que eu aceitei Jesus, mas aquilo ali me abriu portas, né? Uhum. Para ver crente de uma maneira diferente. Porque eu achava que crente era uma coisa chata, uma coisa... Não, mas havia uma alegria, eles divertiam, eles tinham comunhão, tinha relacionamento. Você tinha vontade de abrir o coração ali naquele lugar. Era muito legal. E a partir daquilo, eu comecei a ir na igreja, a ouvir. Aí eu tive uma experiência, porque assim, eu sempre na minha infância, eu sempre tive problemas espirituais, graves. Então tinha muito contato com o reino espiritual, mas sem entender. Era muito oprimido. E eu me lembro que um pouco antes da minha conversão, uns 3, 4 dias antes, eu fui totalmente atormentado. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei 3 dias e 3 noites sem dormir. Tamanha era a opressão que eu sentia no meu quarto. Tanto é que eu chegava no meu quarto, eu só dormia com luz acesa, com televisão ligada. Aquele ambiente era opressor. Só que eu tentava falar aquilo com a minha mãe nunca me entendia. Apesar dela gostar desse mundo, ela não acreditava. Cara, como pode, né? E aí, depois desses 3 dias, sem dormir, esse meu amigo, César, ele me leva até na casa dele, e aí eu sento com o pai dele, que é o pastor Celi. E o pastor Celi, quando eu conto pra ele, ele falou, isso é o diabo. Aquilo pra mim foi libertador. Porque eu falei assim, cara, alguém acredita em mim. Tipo assim, porque... Não vou entrar em detalhes aqui daquilo que aconteceu, do que eu vivi, porque acho que não convém, mas... E ele falou, cara, isso é o diabo. Eu falei, cara, alguém acreditou. E aí ele me explicou aquilo. Naquele mesmo dia, uma mulher de Deus, uma profeta lá de Brasília, o nome dela é Elda, ela falou assim, pastor Celi, eu precisei ir em Uberlândia, porque tem uma pessoa aí que eu preciso conversar com ela. E era eu. Nossa, meu Deus. Muito louco isso. E ela chega naquele dia, ela tá em Uberlândia, e ela vai ali, eu nunca tive experiência com profecia, não tinha nada a ver, zero. E ela relatou toda a minha vida, todo o meu contexto de vida até aquele dia ali, até aquele momento. Tu sabe que só o Espírito de Deus pode saber disso tudo, né? E eu falei, fizemos uma roda lá na sala do pastor Celi,
demos as mãos e eu fui confessar Jesus. Eu me lembro que quando eu confessava, eu via sombras saindo de mim, um monte, todo mundo com o olho fechado e ela com o olho aberto, vendo o que eu estava vendo. Foi muito forte. E ali foi o dia que eu me rendi, foi 2 de fevereiro de 2001, me rendi a Jesus naquele dia. Foi a experiência mais marcante, assim. Foi muito forte, foi muito legal aquela experiência. Então, conheci Jesus com 19 anos. Nossa. Foi sobrenatural. Legal. E daí pra frente nunca mais saiu. Ixi, saí. Saí. Em 2006, eu conheci a Palavra da Fé, que a gente chama da Palavra da Fé. Sim. Na verdade, 2004, 2005. Quando eu voltei para a minha cidade, eu fui para Belo Horizonte para estudar. Quando eu voltei... Porque assim, quando eu entrei para a igreja, quando eu me converti, eu fui muito voraz no entendimento das escrituras. Eu queria ler, eu lia muito. Só que o que acontece? Por causa do meu conhecimento bíblico, me deram posições para as quais eu não tinha suporte. Ou seja, não estava preparado. Eu era um líder que nunca fui liderado, eu nunca fui ensinado aquilo. Então, eu tinha uma estrutura que não tinha nenhum tipo de fundamento. Então, quando eu voltei, eu tinha um relacionamento, e nesse relacionamento eu fiquei muito ferido, tanto feri quanto fui ferido, e nesse processo eu saí do evangelho. Fiquei 3 anos afastado. Foi quando eu conheci minha esposa, preguei o evangelho para ela, e ela falou assim, então, se você não for para a igreja... Não tem negócio. Ganhei ela e, na verdade, quem ganhou foi ela. Olha aí, cara. Mas foi esse processo aí. Mas eu não entendia, né? Eu não compreendia essa coisa de crescimento, de maturidade. Que tem pessoas que são bebês na fé e elas precisam ser tratadas como bebê. Elas estão engateando, então você tem que dar papinha, você tem que se relacionar com ela para você ajudá-la a crescer, a se desenvolver. Eu não tinha essa ideia, ninguém me ensinou, e muitas vezes no evangelho a gente tem isso. O evangelho tem essa deficiência em entender as pessoas no seu processo de maturidade, e às vezes quer colocar crianças, por isso que a Bíblia diz não colocar o neófito, né, numa posição de liderança. Eu acho que não tenho certeza, né, aquilo assim, eu construí coisas que eram pesadas demais para que eu suportasse. Mas foi isso. Não, e o interessante é a gente hoje entender de fato que não estava preparado. Muitas vezes as pessoas, justifica de qualquer outra forma, menos de que eu não estava pronto. Eu não estava pronto. E na verdade a gente olha isso como idade. Talvez a pessoa olhe e fale, não, mas você já tem idade. Mas às vezes você não tem maturidade ou experiência, você não foi construído. Eu vim de um lar totalmente destruído, totalmente confuso. Eu era o cara que ficava só trancado dentro de casa. Eu não tinha figura paterna. Meu pai, ele era totalmente violento. A gente foi... minha mãe, a gente saiu de casa fugido. Então, por isso que eu falo, como essa identidade paternal, essa paternidade faz falta. Então eu vejo muito isso na minha vida. Muitas vezes eu não consigo, em algumas áreas, me posicionar como homem da casa, porque eu não tive esse reflexo de homem. Daquele cara que é o marido. Se posicionava e tu tinha como exemplo, né? E aí eu venho de um contexto onde a minha esposa, por exemplo, a mãe manda em casa. Então a gente entra em conflito, porque ela é posicionada. E aí eu fico, cara... Então eu tenho que me posicionar. E graças a Deus a gente foi construindo isso dentro do casamento, né? Pra gente ir pela palavra. Sim. Porque muitas vezes a gente fica sozinho, a gente não tem quem te oriente. Às vezes você até pede ajuda, mas nem sempre a igreja tá... ela tá apta, ou ela consegue te enxergar para descer no seu nível e caminhar com você, para você crescer, para ir para a maturidade. Então, como família é importante, né? Como essa estrutura, a gente voltando aos filhos, né? Como é importante a gente gerar uma família saudável, porque isso vai gerar filhos saudáveis,
que vão ser maridos, esposas saudáveis e que vão construir esse legado que a gente tem perdido ao longo das eras, né? A gente tem perdido esse contexto de família, daquilo que dá base, né? E essa questão do pai, da paternidade, é algo fundamental para a vida cristã, para aquele que quer ter. Porque a gente percebe no nosso meio que a gente vive, no contexto da fé, muitas pessoas com a vida travada, que não sai do lugar, não consegue por causa dessa falta de paternidade. Sim. E aí, por essa falta de paternidade, talvez no passado, não consegue entender o seu verdadeiro pai. Não consegue. E às vezes estão travadas porque falta perdão. Isso. Não quer liberar perdão. Por exemplo, eu cresci com a ideia de matar meu pai. Meu pai tem sorte, porque eu converti. Sério? Mas o meu desejo era crescer e matar ele, porque ele era muito ignorante, ele era muito bruto. E eu me lembro que aí eu fui pegando idade, uma vez eu lembro disso claramente, na casa da minha avó, que ele morava com a minha avó, e ele veio me desafiar, assim, eu peguei ele, assim, joguei ele no sofá, falei, cara, que nem aquele menininho que você oprimia ou batia, mas eu via aqueles traços, né, cara, que coisa ruim, mas depois o evangelho vai entrando e aí você entende. Cara, ele não teve pai. Meu avô tava lá, mas não era presente. Era o cara que vivia no prostíbulo e nos botecos da vida, bar, né? Bebendo pinga, jurubeba, que ele gostava demais, é uma bebida lá, típica lá. E aí eu consegui olhar aquilo e falar, cara, não, meu pai precisa de ser perdoado. E de perdão também, ele não entende isso. Mas paternidade é uma coisa, ela é vital na vida cristã. Por isso que Deus se apresenta como um pai. O pai não é porque ele é um homem, Deus não tem sexo, né? Mas paternidade é o que gera em nós identidade. Tanto no homem quanto na mulher. Ele é que traz aquele equilíbrio de parâmetro. O homem que eu quero ter e o homem que eu quero ser. Para as mulheres, cara, esse é o homem que eu quero ter. É esse cara que me protege, esse cara que me supre, esse cara que me dá base, fundamento. E esse cara aí é o cara que eu quero ser para os homens, né? Eu quero ser o herói, eu quero ser o protetor, aquele que provê. E hoje a gente vê esse contexto totalmente destruído, né? Destruído. Homens que não são provedores, homens que não são protetores, homens que não carregam essa verdade. E mulheres querendo fazer o papel de homem, né? E são frustradas, porque por mais que elas façam, e elas são destaques lá no fundinho da casa delas, ou lá no interior do interior, elas derrotadas por dentro, porque elas... na verdade, acaba tendo a figura masculina como mais um fardo para ela carregar, né? Que ela tem que fazer o papel que não pertence a ela. Que não pertence a ela. Que no fundo ela quer ser cuidada. É isso aí. Não quer dizer que ela não possa trabalhar, não possa ser um destaque, mas às vezes ela carrega um peso que não é dela. Que não é dela. Não pertence à identidade dela. Mas aí tá um assunto importantíssimo, né? Meu Deus do céu, cara. Isso é um assunto muito importante. Muito importante. Muito importante. Que às vezes é passado batido. E esse negócio até a gente falou no outro podcast que a gente gravou com a minha esposa aqui, a gente falou algo semelhante a isso, né? Que foi que lá em casa a gente tem uma regra entre nós. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A minha esposa é aquilo que a Bíblia diz que ela é. E ela sabe disso. A gente conversou, lembra que tu perguntou pra ela como é ser a esposa, como é ser a mãe, como é ser... E ela foi muito bem transparente, clara e direta, né, William? Deus colocou um homem do meu lado para cuidar, para proteger, para prover, e ele sabe disso. Então, é a minha responsabilidade fazer isso. Só que hoje em dia não tem isso. A gente vê homens, inclusive, né, que a gente conhece, né? No nosso meio, que a gente vê que falta muito se posicionar como cabeça, como homem, como responsável pela família. Porque, na verdade, não é um peso, né? Quando o homem ele assume a posição para a qual ele foi criado, existe uma graça. Tem que gerar aquela satisfação do cara. O cara Deus, fala, eu sou o cara o sacerdote da casa. Muito legal aqui isso, né? eu governo, eu protejo, eu sou o cara que provê.
Tem que haver esse sentimento, né? Porque muitas vezes os caras ficam, acho que com medo, parece, né? A gente percebe que parece que há um receio de ter aquele confronto com a mulher, dizer, só um pouquinho, eu vou prover, te acalma, eu tô aqui abraçar, e dizer, eu sou o cara que vai te proteger, eu sou o cara que vou te cuidar, eu tô aqui para isso, foi para isso que Deus me colocou, né, nessa instituição chamada família. Sim, e mesmo quando a gente tá naquela situação que a gente não sabe como resolver, mas a gente tem aquela palavra, amor, vai dar certo. Isso. Deus, ele é provedor. Vai acontecer. Vamos orar. Vamos assumir o controle, que Deus está no controle. E isso, cara, pra mulher faz toda a diferença. Teve uma situação que a gente tava passando dificuldade em casa, né? E eu dizia pra minha esposa, eu tinha um palhozinho prata e uma caixa de ferramenta azul. Inclusive a caixa de ferramenta tá aqui, tá guardada aqui. Tá guardada ali. Eu colocava essa caixa de ferramenta dentro do porta-mala sem ter um serviço, uma manutenção, sem ter um chuveiro para trocar, sem ter nada para fazer. Eu colocava no porta-mala e eu dizia para ela, vamos orar. E eu vou sair. Porque a minha função como homem de casa é sair para trazer o sustento de casa. Eu não vou ficar aqui chorando pelos cantos. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Eu colocava a caixa de ferramenta e eu saía nos condomínios que eu prestava serviço e eu ficava lá na portaria. Passava um cliente que eu já fiz, ele falou, ainda bem que tu tá aqui, vem cá. E ali a gente ia, cara. Eu fiz isso muitas vezes. E Deus nunca deixou faltar o pão. Mas eu me posicionava, eu colocava diante de Deus e tomava a minha posição de homem dentro de casa. Sem vergonha nenhuma. Isso aí que você tá falando é a fé em ação, né? Eu sabia que Deus ia prover, mas eu precisava dar o passo. Sim. Eu precisava sair de casa. Porque muitas vezes a gente quer ficar deitado em berço esplêndido, né? E, na verdade, fé, de fato, é você dar passos confiantes naquilo que Deus falou. Cara, se Deus diz que você é o provedor, no momento que você deu o passo, falou, cara, esse cara tá confiando em mim. Então vou abrir portas, vai dar certo. Eu dizia pra ela, durante o percurso de casa até o condomínio que eu prestava serviço, Deus vai mandar uma mensagem, vai usar alguém para me chamar para prestar um serviço, e muitas vezes acontecia isso. Ô Felipe, tu aqui no condomínio e tal, tem um serviço para te fazer, tu tá onde? Tô chegando aí, eu já tava na metade do percurso. Aconteceu muitas vezes isso. Fantástico. Então, homens, né? Vamos lá, né? Vamos lá, gente. A gente precisa levantar. Mas o que falta muito é a gente conversar sobre isso, né? O homem não gosta de conversar, o homem não gosta de se abrir, não gosta de se expor. O homem tem essa dificuldade. Se abrir. Muita. Se abrir. Ter coragem de se expor, de falar suas fragilidades, né? Hoje a gente vê muito isso. A gente precisa se ajudar, né? Ajudar. Porque às vezes o que você sofreu salva 300, mas às vezes o que o cara sofreu te salva em coisas que você nem sabia que precisava ser salvo. Um assunto que é importante a gente falar é a vergonha, né? Eu lembro que eu andava sujo, cara. Andava com calça suja de tinta, andava com sapatão sujo, camiseta suada, que era aquela função toda das obras, né? E às vezes eu tinha vergonha. Lá, antes de Deus moldar o meu coração, eu tinha vergonha de passar por um irmão da igreja com uma maleta de ferramenta nas costas no centro da cidade. Eu tinha vergonha. Coisa diabólica. Coisa diabólica. Só que Deus mudou meu coração. Deus disse, não, você precisa cuidar da minha filha, dos teus filhos, você vai cuidar deles. E eu entendi, cara, não, beleza, Deus, no momento certo, as coisas vão acontecer. E eu fui, cara, e Deus mudou meu coração em relação àquilo. E eu falo muito assim, às vezes eu converso com bastante jovens assim, e eles dizem, cara, mas eu tenho vergonha, como é que eu vou trabalhar no mercado, cara? Né, empacotando... O salário é pequenininho, você não tem vergonha. O outro colega tá trabalhando numa empresa, tá fazendo um curso, tá morando fora, e eu tô aqui no mercado. Entende? E isso, a gente precisa ajudar essa galera Isso é muito cultural, por exemplo. As pessoas saem daqui e vão para os Estados Unidos para fazer isso. Eles não se sentem envergonhadas. Mas por causa da cultura lá. Cara, aqui você tem que trabalhar, você tem que ser trabalhador. Eles valorizam o trabalho. Não importa o trabalho, o que importa é você trabalhar. E é a cultura brasileira, né, que impede você de, cara, trabalho no supermercado ou trabalho de faxineiro. Sim, é muito digno. Ele é vital, cara. Se não existisse, né, se alguém não fizer, e a gente cria essa cultura
E eu vejo que é o diabo mesmo, não tem diabo, como não. sim. É bem diabólico. Por isso que a Bíblia diz, né, que ele não nos deu espírito de medo, né, mas de amor, de poder, de moderação. Como Deus ele constrói a gente de maneira adequada para a gente vencer os desafios, né, de saber que a gente pode nele fazer todas as coisas. E querendo ou não, o diabo rouba, né? Ele vai roubar a bênção da gente, vai roubar o coração da gente quando ele consegue constranger a gente pela atividade que a gente está fazendo. É tudo que ele quer fazer, de colocar medo para você não dar passos. Aí tu não consegue fazer aquilo que de fato tu precisaria fazer, né? Cuidar da família, trazer a provisão. Isso. É complicado, cara. O que mais você aprendeu ou o que você aprendeu de si próprio nesses anos de fé? Meu Deus, que pergunta, hein? Olha. Mas isso aí é inspiração? Ou... Você treinou para fazer isso? Não, convidado? Eu tinha uma relação de perguntas aqui que não fecha, a gente tá fluindo aqui no assunto e... Assim, eu acho que o que eu mais aprendi é que eu consigo. Que, assim, por várias vezes na minha vida, sempre eu me deparo com coisas que faziam eu desistir. Uhum. E eu, naquele medo, né, nessa coisa de, cara, eu não vou conseguir. Mas aí eu vejo, hoje eu aprendi, né, a trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Saber que se Deus fez, Deus faz. E saber que eu posso continuar, que eu posso perseverar. Então eu acredito que é isso. Eu aprendi que eu consigo, que é possível, dá certo, que eu posso me reinventar, que eu não preciso ter medo de deixar 8 anos de banco igual eu deixei e deixar uma cidade onde eu tinha minha estrutura, minha vida e posso ir para outra cidade e vai dar tudo certo, porque quem está no controle não é o banco, não é o sustento, não é onde eu estou, mas é Deus. Abraão tinha essa consciência, né? Tinha. Quando Deus disse para ele, quando ele disse para Ló, pode escolher. Aí o cara olha para as campinas verdinhas. É lá que eu vou. E o outro olha o deserto. Uhum. Abraão podia ter falado, não, vou ficar com as campinas. Exato. Não, pode escolher. Por quê? Porque a bênção está comigo. Não importa, pode ser no deserto, pode ser na campina. Já deu certo. Isso é uma consciência que eu quero sempre trazer à minha memória. De que não tem nada a ver comigo. Mas que se eu me posicionar, Deus vai operar. E o deserto não é um lugar ruim, não, né? Deserto é um lugar de provisão, né? A palavra mesmo, a origem da palavra, assim, os seus pormenores é lugar da palavra. Deserto é um lugar da palavra. É onde Deus provê, cara. Foi os maiores milagres que eles viveram, foi nesse lugar. Então a pessoa fala, tô no deserto. Então você tá no lugar certo. Lugar certo. Lugar de milagre. Exato. Tá suprido. Só que a pessoa olha assistido. Ela olha para esse lugar de deserto e ela quer chorar. Quando, na verdade, quando ela pensar, cara, o lugar deserto é lugar de milagre. Pô, vou rir. Vou ver o sobrenatural. Vou ver a água brotar da pedra. Vou ver pão cair do céu. Vou ver churrasco chegando, as aves vindo. Churrasco chegando, né, gaúcho? Eita, maravilha. Como que tu lida com as dúvidas quando elas surgem? Choro. Eu choro também. Eu choro também. Cara, porque a gente é humano. Então dúvidas vêm e elas batem na gente e a gente treme, a gente estremece, mas é impressionante como é importante a gente, na verdade, Ezequiel, ele fala isso na aula, né? Ele diz que ele estabeleceria uma nova aliança, e nessa nova aliança ele ia tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e dentro desse coração ele colocar o seu espírito. Então eu acredito que o primeiro passo para se resolver a incredulidade, a dúvida, é saber que nós temos alguém dentro de nós que sempre vai dar a palavra para a gente, de ânimo, de fé. E quando a gente toma esse baque da incredulidade, a gente, principalmente a gente, né, que é da fé, a gente vai se lembrar da palavra. A palavra é o nosso fundamento, é o nosso alicerce. Então eu aprendi a olhar para a palavra e falar, cara,
não importa essa circunstância aqui, a Bíblia diz isso, eu vou ficar com isso. É fácil? Não. Não é fácil você ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, porque é pisar no invisível mesmo. Mas eu lido com a incredulidade dessa forma. Primeiro eu tomo aquele baque, dá aquele medo, às vezes pode até chorar, pode até tremer, mas depois eu trago a minha memória, cara, mas a Bíblia diz assim, então eu posso confiar, eu posso lidar com isso. Porque muitas vezes o que a gente tem receio é de tomar esse baque, porque muitas pessoas tomam esse baque da incredulidade, das dúvidas que vêm, e ficam à mercê daquilo. Ou seja, morrem naquilo. Né? Só que quando você tem a palavra e tem o Deus que guia você em todo caminho, cara, sempre vai ter uma palavra no seu coração, porque você nasceu de novo. Sempre vai ter alguém dentro de você que vai dizer, opa, esse aí não é o fim, não. Isso aí é só o começo do milagre. Né? É tão forte porque quando ele fala lá acho que é em Isaías, capítulo 61, ele diz que a escuridão vai cobrir toda a terra, mas sobre ti a luz do Senhor. Ou seja, uma luz que vem do nada vai nascer sobre nós. Então não importa na escuridão que a gente esteja, a luz de Deus vai brilhar, a incredulidade vai sumir e a gente vai ficar firme na fé. Já deu certo. Já deu certo. Nem sempre você foi professor, né? Claro. Né? Nem sempre. Quando que esse sentimento brotou dentro de você e você teve a certeza que teu chamado era para ensinar a palavra? Cara, eu acredito que sempre foi de sempre. Na minha conversão mesmo, por causa daquela fome que eu tinha, eu já percebia. E é impressionante que naquela época eu vivia cercado de profecias, né? Cara, é impressionante como Deus ele usa a boca das pessoas, mesmo que elas não creiam em profecia. Elas são proféticas, né? E eu amo falar isso, né? Sobre a profecia, sobre o sobrenatural. Então as pessoas vinham e elas sempre afirmavam aquilo no meu coração, né? Cara, um dia você vai ser um ministro, um dia você vai ser... Na verdade, elas não tinham todo o entendimento, então elas chamavam de pastor, né? Sim. Um dia você vai ser pastor e tudo. Mas eu sempre tive esse desejo, né? De ensinar as escrituras. Eu tinha facilidade, porque, assim, quando eu me converti, eu era muito medroso, tímido, assim, absurdo. Sério? Até hoje eu sou bem reservado. Nossa, não parece. Mas não parece. Não mas parece. É verdade, eu ainda sou bem reservado. Só que aquela graça mesmo, a unção de Deus, né? Ela vai te conduzir. Então eu sempre soube, mas eu nunca pensei que um dia eu ia ensinar numa escola bíblica. Nunca pensei. Como é que Deus foi criando aquilo? Porque você pensa, você converte, aí você vai para uma escola e você estuda, depois você volta para sua cidade, você fica vivendo aquele cotidiano, aquela coisa mesmo que todo mundo vai, trabalha, dorme, come. A rotina comum, né? E de repente você ser surpreendido com essa coisa de alguém te reconhecer em você, porque é isso que é forte, né, na igreja. A igreja que reconhece, né? As pessoas, né? Atos capítulo 13 vai dizer que eles estavam reunidos lá, profetas, mestre, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles, né? Ou seja, Deus disse, mas quem separa é os homens. E alguém chegar e falar, cara, vou te licenciar, vou te ordenar, vou te conduzir para esse lugar de ensino. Mas foi algo desde o início, que eu já tinha aquela percepção, mas não sabia quando é que vai acontecer. Mas aconteceu, né? Estamos aí vivendo isso. Servindo a Deus dessa maneira. É sobrenatural. Você tem algum mentor? Cara, que forte isso aí, hein? Você acredita que eu não tenho alguém que eu tenho como uma referência? Eu acredito. Eu não sei se é pelo contexto que eu vivi, a gente tem muita dificuldade de ter uma mentoria ou de alguém que é o nosso referencial. Claro, eu tenho referenciais no meu ministério, né, no ministério em que eu sirvo, mas eu falo de alguém perto. Isto.
Andando junto. Que me acompanhe. Eu nunca tive isso. Então eu não tenho alguém assim que eu posso falar, não, é esse cara que me mentor. É o cara que eu posso ligar para ele nos dias de desespero. Cara, faz falta. Faz falta demais. Então eu não tenho essa pessoa assim que me aponte o caminho. E a gente precisa demais disso, velho. Principalmente pra gente viver o chamado, o ministério que a gente tem e aquilo que a gente carrega. A gente precisa, porque assim, o ser humano, ele é criado para ele refletir o que ele contempla. Nós somos o resultado daquilo que nós vemos. Por isso que existe o ditado, né? Me diga com quem anda, que eu vou te dizer quem tu és. Por isso que quando Jesus ele ensinava, ele não só ensinava, ele fazia os seus discípulos andar junto com ele, para ver, né? Uma vez Clícia, que é do ministério nosso, ela falou que Pastor Bud é o fundador do Ministério Verbo da Vida no Brasil, né? E ela perguntou isso para Pastor Bud, pastor, como é que você faz como é que você ensina os meninos, esses meninos que o senhor pega, para eles serem homens de Deus? Primeiro eu falo a palavra, segundo eu peço para eles andarem perto de mim. Porque a gente é o resultado daquilo que a gente contempla. Eu lembro que muitas coisas no meu pai, assim, eu não queria ter. Uhum. Mas quando eu cresci, eu vi que eu tinha traços daquilo. Porque não adianta você falar que não quer. Você é o resultado daquilo que você vê. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz isso, né? Que nós somos moldados por Deus, olhando para a sua glória. E de glória em glória, contemplando Ele, nós somos transformados na sua própria imagem. Então eu creio muito nisso, né? Como a gente precisa de mentores, de pessoas perto. Hoje não é tão fácil, mas isso eu acredito que é um vazio que eu preciso preencher de alguma. Eu preciso encontrar alguém que me mentorie, que possa ser o meu norte. A gente precisa. Linkado com isso, a gente já está se encaminhando para o fim. Mas linkado com isso, o que eu quero te perguntar também, que deve ser talvez relacionado, e daqui a pouco até eu já tenho a resposta, mas eu quero ouvir de ti. Amigos. Cara, eu tenho amigo. Você tem amigo? Tenho, graças a Deus. Aquele que você pode, diferente do horário, sim, ligar. Ele chama Daniel. Olha. Esse, a gente é amigo há mais de 20 anos, velho. Esse é aquele cara que, se precisar, bate na minha cara. Converte. Seja crente. Olha, esse isso. amigo. É crente. Caramba. Manda, sim, fala, cara, tu é uma bênção, tu é bom, mas tem mais. Amigo verdadeiro. Aquele que... Então eu posso não ter um mentor, sim, mas eu tenho um amigo. Amigo que eu posso expor meu coração, que eu posso falar com ele, que ele me conhece nos detalhes. Olha. É muito legal. Então a gente tem uma amizade... A gente criou amizade, né? Tanto que a gente é amigo antes das nossas esposas, né? Então a gente viu o crescimento, o avanço, viu as dificuldades do casamento de cada um, acompanhou quando um quis desistir do casamento, o outro quis desistir. Nossa, eu já quis desistir do casamento? Claro, todo mundo passa por dificuldade, velho, por pressão. Mas essa amizade é uma coisa que me inspira. Porque eu vejo é de Deus, né? Ele não conviveu comigo no início da minha conversão, mas ele é uma pessoa essencial, assim, na minha vida, né? Claro, eu tenho outros amigos, mas especificamente, esse é o cara que bate na minha cara se precisar. Eu pergunto porque eu não assim, eu tive pessoas conhecidas, sabe? Conhecidas, que conviveram por um período de tempo junto comigo, mas são aquelas pessoas que vêm e que vão. E eu não posso dizer hoje, eu não tenho isso de dizer que eu tenho, quer dizer, eu estou começando a construir isso, mas ao longo da minha vida eu não tive alguém para chamar de amigo. Para dizer, eu tenho um amigo, aquele amigo que me conhece, aquele amigo que nem você falou, que eu posso ligar. Hoje eu estou construindo isso. Depois já de uma idade, eu vou fazer 40 anos. Então... Tu tá velho, hein? Tô velho. Tô velho. Então eu tô acabado, então. Nossa, William, 40 anos, William. Com essa cara. Mas, não, vai, continue. Não, mas era isso mesmo. Ao longo desse período da minha vida, eu não tive
esse amigo para quem ligar, para quem contar, para dizer na minha cara, tu tá errado. Tu precisa mudar, tu precisa se converter. Eu não tive. E eu estou construindo isso agora. Sim. E foi a perseverança desse meu amigo, porque, como eu disse, eu era fechado demais. Ele ia lá em casa, me chamava, batia. E eu mandava minha mãe falar que eu não tava lá. E ele sabia que eu tava. Ele fala isso, cara, me xinga todo. Cara, como que tu não tá, cara? Eu sei que tu tá. O seu cara tá aqui, velho. Era. Mas é muito bom, é importante. Mas a gente constrói isso quando a gente se abre para isso. Eu percebo na minha vida a dificuldade, às vezes, de construir isso. Então eu vi que ele construiu mais do que eu. Né? Esse vínculo. Mas hoje, assim, cara, a gente pode ficar afastado, mas vira e mexe. Quando se encontra? Cara, ele vem, ele foi a única pessoa, até hoje, lá na minha casa, tem 4, 5 anos que a gente mudou para Belo Horizonte, que foi em minha casa. Minha sogra que foi esses dias. Olha aí. Nem minha mãe já foi na minha casa. Acredita? Vou bater na minha mãe, velho. Mas amigos mesmo, verdadeiros. É muito legal isso. Isso é bom ter, né? A gente precisa. A gente não consegue sozinho. Não tem como. A gente não consegue construir nada sozinho. A gente precisa de referências, a gente precisa de pessoas. Mas amigo que eu falo é esse cara verdadeiro. Que quando o William tá certo, sim, ele te apoia. Mas se você tá errado, é aquele cara, você é carnal, você não tem caráter nisso aqui, você precisa mudar nisso aqui. Teu comportamento tá se excedendo. Que te choca, aí você fica 3, 4 dias sem falar com o cara, mas é teu amigo. Esse aqui é amigo verdadeiro. Que amigo que te bajula não é amigo, não. Não, é verdade, não é. Esse aí eu tenho um punhado. Todo mundo tem. Uma vez conhecidos a gente tem um monte, né? Eu ouvi de um amigo meu, ele disse, cara, tu tá agindo de forma errada. Pronto. Como assim eu tô agindo de forma errada? Não, tu fez isso. Não, mas eu não fiz isso. Cheio de razão. E que nem tu falou, 2, 3 dias aquilo vai. E aquele amigo trancou o pé comigo, cara. Disse, não, tu tá errado. E eu procurei ele de novo. Tudo bem, mas tu tá errado. Ele fez eu entender que eu tava errado, cara. Não foi por eu aceitei o que ele disse. Não, ele fez eu de fato entender que eu tinha agido de forma errada. Não, a gente não aceita mesmo. Não aceita, demora. Choca, briga, xinga, briga. Sim, fala o que não deve. Mas é amigo que fala, cara, esse cara... Mas é só o verdadeiro amigo vai te confrontar e vai dizer, não, cara, teu comportamento não está correto. Porque quem te passa a mão na cabeça, não, tá tudo certo, tu tem razão e deu pra bola. Felipe, corta aí. E a gente vai para a última pergunta. Ricardo, existe algo que para mim está especificado na Bíblia, está bem claro na Bíblia, mas a gente tem um pouco de dificuldade de interpretar. Acho que muita gente tem essa dificuldade de interpretar, né? Quando a gente lê as escrituras, ser bem assertivo na interpretação, né? E uma das coisas que para mim esclareceu bastante, como diz o outro, abriu as cortinas do entendimento e a gente começou a entender, eu comecei a entender melhor, que é quando a gente vê, só olhar para a escritura e ver Jesus curando pessoas e ele mesmo falando, não fui eu que te curei, mas foi a tua fé. Forte isso, né? Agora tu veio. Que nem a gente fala aqui no escritório. Bateu, né, gente? Agora tu veio. É porque a gente é criado dentro do cristianismo com a ideia de que eu preciso esperar Deus fazer. Eu preciso esperar que caia do céu, né? Quando a gente vê o pai do menino possesso, a Bíblia diz que Tiago, João, Pedro, eles sobem para o Monte da Transfiguração com Cristo. E os discípulos que ficaram lá não conseguem expulsar um demônio de um menino. Quando Jesus desce, ele está lá naquele tumulto, né? Vendo aquele tumulto. Ele diz, e o questionamento dele é, ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, com outras palavras, ele está dizendo, cara, por que vocês não fazem isso? Por que vocês estão esperando de mim para fazer isso? Por que vocês não creem? E o legal é que ele começa a bater um papo com o pai do menino, porque a criança estava possessa, então quem tem autoridade sobre a criança era o pai. Uhum. E o que Jesus precisava daquele pai? Fé. Ele precisava da fé.
Nossa, Deus precisava da fé. Isso é muito legal, né? Deus precisava da convicção daquele pai. E ele começa a conversar com o pai do menino, e o pai do menino fala para ele, cara, se o senhor puder, jogou a batata para Jesus, se o senhor puder, faz alguma coisa. E Jesus disse, cara, a questão não é se eu posso fazer qualquer coisa. O problema não está no que eu posso. O problema é, eu te dei livre-arbítrio, eu te dei liberdade, eu te dei escolha. A questão é, você pode crer que eu posso? Então o pai do menino diz, eu creio. Aí Jesus olha para o menino e fala, nunca mais que esse espírito tome conta de você, nunca mais atormente ele. E o espírito maligno sai. E por vezes nas escrituras você vê isso, Jesus chegando, ele não fala, meu poder te salvou, meu poder te curou. Não, a tua fé te salvou. Né? A gente vê o contexto da mulher, do fluxo de sangue, cara, é muito forte. Porque qual era o contexto ali? O contexto era que todo mundo recebia, você vê Jairo. Jairo, ele encontra um pouco antes e ele precisava da cura da filha. Uhum. Mas como eles entendiam a cura da filha, eles entendiam que Jesus tinha que tocar. Então ele fala para Jesus, eu preciso que tu vai lá e toca minha filha, porque todo mundo recebia quando ele tocava. Só que aí no meio da história tem uma mulher que não pode tocar, que não pode ser tocada, quer dizer, porque ela tinha hemorragia, então ela era excluída. E a fé faz isso, ela faz você obter coisas de um jeito novo que ninguém nunca obteve. Uhum. E aí ela abre um novo cenário. Por quê? Porque ela fala assim, não, se eu tocar, ele não precisa me tocar. É muito legal isso. Ou seja, e o melhor de tudo é que ela não pede, ela pega e vai embora sem agradecer. Às vezes a gente pede, até agradece e não recebe. É verdade. Mas ele volta para ela e fala para ela, né? Tua fé te salvou. Né? Vai em paz. E isso me mostra, William, que é nossa responsabilidade, receber o que Deus já fez. Porque, de fato, tudo que Deus precisava fazer por nós já foi consumado em Cristo. Né? Ele disse isso, né? Está consumado, finalizado. E o que nos falta entender é que nós precisamos nos posicionar. Somos nós que precisamos. Agora não existe mais a obra do Deus que precisa fazer, mas do crente que precisa receber. E toda hora ele vai falar isso na Bíblia, receba. Quando Paulo encontra os discípulos em Efésios, no capítulo 19, 7 homens, ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, você recebeu? Porque agora o fato é, você recebeu porque já foi dado. O Espírito Santo já foi dado. E as pessoas têm dificuldade de receber porque é pela fé. A fé é uma coisa sobrenatural mesmo. Porque ela dá o poder de você obter o que precisa. Simplesmente. Deus não precisa falar, meu filho, isso aí é para você. Não. Você crê e Deus cria para você. É muito legal. Deus. Você crê e Deus cria para você, caramba. É chamar a existência o que não existe, né? É o Deus que chama a existência as coisas que não são como se fossem. Romanos capítulo 4. Ele faz, cara. Ele não tem limite não para ele. E quando alguém chega para ti e diz que não tem fé o suficiente? Então aí eu vou ensinar a palavra de Deus para ele. Porque, na verdade, o crente ele tem essa mania de falar, isso, cara, eu creio, mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé suficiente. Não, se você crê, você tem fé. Por quê? O que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que esperam, né, e a convicção dos fatos que não se veem. Fé é resultado da palavra. Romanos diz isso, né, que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, nós estamos ouvindo aqui a palavra. Uhum. Então temos fé. Porque a fé é resultado de ouvir. O problema do crente não é fé. Eu não tenho fé. Ele não sabe como usar a fé. Ou seja, ele não sabe como fazer a fé funcionar. Mas fé ele tem. Ele só precisa fazer ela funcionar. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. O que gerou fé nela? Ela ouviu, com certeza, aonde ela estava ali, tinham pessoas falando, cara, tem um cara aí, paralítico anda, cego vê, surdo ouve, mudo fala,
cura para todo lado. E ela ouviu falar, cara, tem um cara miraculoso que... ela ouviu. Então, eu tenho fé. Só que ouvir, fé gera uma ação. Ela falou, cara, então se eu só tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Vou atrás desse cara. Passa no meio de uma multidão. Imagina, no contexto judaico, ela deveria ser apedrejada, ela não devia estar no meio do povo. Ela ousa ir para o meio do povo, ela ousa passar no meio de todo mundo, né? E tocar aquele cara. Fé, ela tem uma ação. Tanto do que você diz, por isso a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o que você fala. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder dos lábios. Quem bem utiliza come do seu fruto. Jesus disse isso em Marcos capítulo 11, versículo 22, quando ele disse, se alguém disser a este monte, ou seja, a palavra tem muito poder, e a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue dizia, se eu só tocar, eu vou tocar, e quando eu tocar, naquele dia, na hora que eu tocar, vai acontecer. Ou seja, a fé, ela fala, mas a fé também tem uma atitude, ela saiu da onde ela estava, ela não ficou presa, como Felipe falou, né? Quando ele falou que Deus supre a vida dele financeiramente, então ele preparava a maletinha, ele orava, mas ele saía do lugar, ele ia para um lugar para ele receber de Deus, né? Portas abertas. Então a fé, ela faz milagres acontecer quando eu caminho. Então você me perguntou, é alguém falar que não tem fé? Às vezes, se ela é crente, eu vou explicar para ela que ela tem. Mas se ela não é, cara, então vamos ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, fé chega. Agora, o que ela vai fazer com aquilo que ela recebeu? A fé chegou. E agora? Eu preciso agir em fé. Ou dar os passos de acordo com aquilo que a fé diz, né? E quando tem alguém que está aí há um bom tempo, precisando de cura, ela está enferma, a pessoa está enferma, e nesse vai e vem, ela já aceitou isso. Que a enfermidade é dela. Eita, William. Cara, a gente vai pegar o mesmo contexto, né? O que desconstrói coisas é quando a gente constrói outras, né? O papel da palavra de Deus é por isso que é muito complexo a gente lidar com o cristão, porque o cristão, ele se baseia muito mais no que ele vê do que o que a Bíblia diz. Então, quando uma pessoa absorveu a morte, cara, eu vou morrer, essa doença é minha, é a minha renite, é a minha dor, é muito complexo você desconstruir isso. Agora, como acontece isso? Quando eu olho para Jesus. Eu olho para Isaías 53 e lá está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, carregou as nossas enfermidades. Cara, se a minha, já não é mais a minha. Se ele tomou, se ele levou, ou seja, é o trabalho de formiguinha mesmo, de desconstruir para construir. Por isso que o grande problema do crente é não olhar para as escrituras. Quando Deus fala com Josué, ele fala, cara, eu vou te dar o segredo de Moisés. Qual é o segredo de Moisés? Não aparta da tua boca o livro da lei. Primeiro, fala a palavra. Falar a palavra é uma coisa muito importante, porque ela constrói coisas na sua mente. Quanto mais você fala, sua mente vai pensar. Ele diz, não aparta da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para quê? Para você ter o cuidado de fazer conforme o que nele está escrito. E então, serás bem-sucedido. Ou seja, eu só vou receber cura, ou só vou ser liberto dessa cadeia onde eu entendo que isso aqui é Deus me provando, isso aqui é Deus me treinando, isso aqui é Deus me tratando, porque Deus não precisa usar as armas do diabo, porque o que mata, rouba e destrói, e a enfermidade faz isso, mata, rouba e destrói, é do inimigo. Deus não precisa das armas do inimigo para tratar você, ele trata você pela palavra. Então ele ensina isso a Josué. Josué fala a palavra, medita na palavra, pratica a palavra. E o resultado? Você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Ou seja, dentro da cura divina, Cristo já fez por nós, ele já assumiu a enfermidade, a Bíblia diz que ele enfermou por nós, ele foi feito enfermidade por nós, tomou sobre si as nossas enfermidades. Então o que eu preciso? Cara,
Eu preciso meditar e entender, cara, isso aqui é a minha realidade. Qual é a minha realidade? Eu sou curado. Não tem nada a ver com o que eu sinto. Porque o sintoma vai dizer, tô doente. Mas a Bíblia diz que eu tô curado. Então eu vou ficar com a palavra. Então esse processo de meditação. A meditação é o segredo de Deus para que eu, você, nós vivamos a palavra de Deus. Pensar como Deus pensa. Renovação de mente. É a coisa mais impressionante que a gente precisa. A gente precisa ouvir a palavra, meditar na palavra, pensar a palavra. Porque o que a pessoa faz? Ela vai para a igreja, ela ouve a palavra, ela se empolga, mas ela não medita. Uhum. Então amanhã a circunstância vem e rouba a palavra que ela recebeu. É a semente que foi jogada pelo caminho. Mas quando a palavra entra, quer dizer que a pessoa meditou, ela pensou, ela refletiu. Quer pensar. Pensar é a mesma coisa que a gente faz com o problema. Então, quando boleto chega para pagar, eu só fico, cara, como vou pagar? Como vou pagar? Como vou pagar? Tá meditando Nossa, no boleto. Tô meditando no boleto. Mas aí quando o boleto chega, eu penso, cara, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Opa, tô começando a pensar, meditar na palavra. Enquanto mais eu medito na palavra, aí eu vou vendo o boleto vai ficar pequenininho. Fica pequenininho diante da autoridade que tu tem em Deus. E é interessante, porque a gente pensa, não, essa circunstância que aconteceu, quantas circunstâncias a gente for falar aqui nas nossas vidas, que naquele dia a gente falou, cara, não tem como, daqui eu não passo. E a gente chegou aqui. Eu tive era melhor, recentemente, né? Era melhor se a gente tivesse naquele dia rir, se alegrar em Deus, do que a gente chorar. Porque a gente chegou aqui, a gente passou, mas a gente podia ter superado de uma forma bíblica. Exato. E não... Aí a gente pensa que é pelo sofrimento que Deus nos levanta. Não, Deus nos levanta pela alegria. Uhum. É pela fé, pela palavra. É olhar para a palavra e falar, cara, tá tudo feito, ele já fez tudo. O que eu preciso? Eu vou me alegrar nisso aqui. Confessar isso aqui, declarar isso para os 4 cantos. Né? É como o exemplo que eu dei da criança, né? Na sala de aula. Se o pai chega e fala, cara, eu vou te dar uma bicicleta, ele não precisa ver a bicicleta, o pai falou. Ele vai contar pra todo mundo, ele vai se alegrar, vai pular, cara, vai se divertir, é muito legal. Quando ele falou isso, eu lembrei do meu filho, cara, foi bem assim, mesma coisa, e a situação foi a bicicleta, igual. Então, isso, cara, funciona. Então Deus falou que eu sou curado, o que eu tenho que fazer? Me divertir, rir. Uau, eu sou curado, tá escrito, ele já fez. E você confiar no que ele disse, né? Descansar. Descansar. A prova da fé é o descanso. É quando eu consigo dormir, eu consigo me alegrar, eu consigo rir, independente da circunstância. Tá caindo, chovendo canivete, o sangue tá dando a canela e eu tô rindo. Quer dizer, cara, esse cara aí, ele tá crendo, ele tá descansando, porque ele não tá vivendo pelo que ele vê. E essa é a vida do crente, né? Nós não andamos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Fé é uma convicção baseada na palavra. Que Deus diz, o Deus que é imutável, ele diz, filho, porque às vezes nós estamos na tempestade, mas Deus está lá na frente, falando, meu filho, vem, confia, eu sei o caminho, pode vir, eu já te vi. Porque é interessante, né? Eu gosto sempre de falar isso, talvez eu não falei isso na aula, mas eu vou falar com certeza. Eu sempre falo. Deus, ele começa tudo pelo fim. Deus não começa nada... Então, nós começamos pelo fundamento, Deus começa pelo telhado. Deus faz o fim antes do começo, diz Isaías. Ou seja, algo só começa em Deus quando está finalizado. Ou seja, quando ele viu o William finalizado, o Felipe finalizado, aí ele falou, William, nasça. Meu Jesus. Não é? É muito louco. É muito louco, Então, isso é o resultado. Cara, se eu nasci, é porque Deus já me viu vitorioso. Eu só preciso confiar, cara, na palavra e andar na palavra. Vai dar certo. Já aconteceu. E isso nos alegra. É o que muda a nossa mentalidade. Não dá vontade de encerrar, né? Não. Tá, então vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Eu prometo que agora é pra encerrar. É a última. Na tua trajetória de fé, existe algum milagre louco que você já presenciou? Louco, que a gente pensa assim, poxa, isso aqui é loucura. Cara... Eu acho que qualquer milagre é louco, né? Mas eu tenho um amigo, Alexandre, ele fez seminário comigo e ele sofreu um acidente de moto. Um caminhão
passou por cima da perna dele e ele tinha as pernas cheias daqueles ferros. Ah, sim. Eu não sei o nome daquilo, Uhum. mas e a gente ouvindo essa palavra, a palavra da fé, e ele não podia andar pelos médicos, era impossível. Não tinha, o fêmur dele não conseguiria se reconstruir. Não, mesmo com aquelas ferragens, era impossível, né? E a gente ouvindo essa palavra, tinha um homem de Deus que ia lá em Belo Horizonte nessa época, um cara que é um homem de cura divina, ele ora por isso, né? E naquele dia eu lembro que ele falou, cara, hoje eu vou ser curado. E aí ele tinha uma maletinha, que era a maletinha que tirava aqueles parafusos. Uhum. E nós fomos para aquele lugar, cara, de milagre. E esse pastor, profeta, eu não me lembro o nome dele, ele começou a falar, ele falava o nome, ele conhecia as pessoas, a identidade das pessoas. Eu falava, meu Deus, que coisa estranha. E o Alexandre estava sentado bem na primeira fileira, assim, e ele ministrando, ele passava pelo Alexandre, falava tal, mas a gente conhecia a história, e de repente ele para e ele fala, cara, você começou a falar, você tinha uma moto, e num dia específico você estava andando de a moto ela caiu para debaixo de um caminhão, começou a contar a história, e contou detalhes que a gente sabia, e aí ele falou assim, e o seu nome é Alexandre, ô Alexandre, e falou, e eu falei, meu Deus do céu, não é possível não. O cara falou a história, contou a história, e falou Alexandre. De repente ele orou ali do nada e voltou. Quando ele sobe pro púlpito, ele falou assim, eu sou homem de Deus, tira esses ferros da perna dele. Ele foi com essa intenção, cara, eu lembro, um amigo meu que também chama Ricardo, a gente chama ele Ricardão, quando a gente chegou, eu lembro da gente tirando os ferros, e ele falava pra gente, cara, toda vez que o médico tira os ferros, sangra demais. Enquanto a gente tirava os ferros, cadê sangue? Vocês tiraram os ferros, cara? Todos os ferros. Ele mandou e o Alexandre falou, tira, pode tirar. Bah, que doido. E a gente com as ferramentinhas tirando os ferros, velho. E nada de sangue. E aí, de repente, fez um corredorzão assim. Ele falou, Alexandre, levanta e anda. E o Alexandre andou. Cara, meu Deus. Foi cara, surreal. Mas eu vendo e não acreditando. Totalmente incrédulo. Eu falo, meu Deus, por quê? Porque a construção da igreja é uma construção de uma fé falsa. Tipo, é uma fé que a gente de fato não acredita. É superficial, né? E eu falava, cara, o cara tá andando, velho, eu não tô acreditando. Não pode. Mas por que me surpreende? Porque depois de uns 4, 5 dias ele parou de andar de novo. Você acredita? É louco demais. Por quê? Porque houve a fé, mas não havia uma manutenção daquela fé. Eu já ouvi muitos casos de pessoas que perdem o processo. Por quê? Porque eles recebem o milagre, mas eles não conseguem manter o milagre. Porque as circunstâncias começam a chegar e ele começou a se ver de novo naquela cadeira. É muito triste isso. Mas eu vi o cara andando. Eu vi por 3 dias. Ele, na época, nesse seminário que a gente foi, uma das nossas professoras era a Ana Paula Valadão. Nesse dia, ele leva o atestado médico. A Ana Paula lê na frente de todos nós lá o atestado e o médico atestando. Cara, o que aconteceu aqui é um milagre. O fêmur dele totalmente reconstituído. Tudo normal. E ele para de andar depois. Assim, loucura pra cabeça. Ou seja, ele não tinha mais tinha os furos, mas não sangrava. Olha que louco, velho. Nossa. Andava com aquela perna cheia daqueles furos, mas desistiu daquilo que ele recebeu. Mas pra mim foi surreal. Eu já vi coisas assim surreais, mas mas esse dia foi muito louco, foi muito louco. Ouvir ele falando, a gente ir, ele levando aquela maletinha, a gente chegar no culto, o cara falar com ele, mandar ele levantar, tirar as peças e ver ele andando, porque Cristo é aquele que cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Forte. Você viu, gente?
Tem cura, tem cura. Ele tem faz. Cura. Basta você só crer, ter fé, acreditar que você já é curado. Já é curado. Professor, muito obrigado. Que isso. Obrigado pela tua presença aqui. Edificante. É muito bom, né, Felipe? É demais. Para nós é uma alegria ter a tua presença aqui. Te conhecer, né? Para nós foi uma satisfação enorme. Um prazer a gente ter trocado esse tempinho de conversa. Muito obrigado. Deus abençoe tua vida. Amém. Continue cada vez mais te usando para cada vez ajudar mais pessoas a ter clareza na sua mente, ter o coração limpo de coisas que estão impedindo o agir de Deus na vida delas, do crescimento da vida delas, espiritual. E Deus está usando a sua vida para isso, trazendo conhecimento. Amém. Que a Bíblia nos ensina, né? Crescer em graça e em conhecimento. Que você possa ficar gigantão, hein? Amém. Mais do que você já é. Que Deus abençoe a tua família, juntamente com teu filho. Parabéns. Obrigado. Nós aqui da JF, né, Felipe? Nós declaramos saúde, alegria, prosperidade na tua vida, juntamente com a tua família, com teu filho. Cuidado de Deus. E cuidado de Deus na tua vida. E tudo que você fizer, Deus possa estar ali, o nome dele sendo exaltado e gratificar, sendo engrandecido através da tua vida. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, desse papo aqui, né, que edifica as nossas vidas. E continuem, cara, avancem naquilo que Deus colocou como propósito na vida de vocês. Não deixem as palavras contrárias derrubar a certeza do coração de vocês, né? Porque o que Deus fala é o que vai acontecer. Do jeito que Ele falou, fica firme, avança, e é isso. Amém. Sejam abençoados, né? Amém. Na prática da palavra. Isso, na prática da palavra. Felipe, obrigado. Valeu. Mais uma. Graças a Deus, tudo certinho. O amor de Deus em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado, viu? Gente, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem atentos, viu? Logo a gente vai ter mais, né, Felipe? Mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Obrigado, grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, gente. Tchau. Tchau.